Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a aula 2 da semana 1. Então, na aula passada, a gente introduziu a disciplina de metodologia de ensino de Química e começou também a introduzir a temática das visualizações na educação química. Como a gente já adiantou na aula anterior, esse tipo de recurso é muito importante, porque o nosso objeto, diferentemente das pessoas que estudam física, das pessoas que estudam biologia, eles podem pegar e manipular os objetos deles. Nós, para que a gente possa ter uma melhor compreensão disso, apesar de ter fenômenos macroscópicos, a gente não toca o nosso objeto, que seria essa matéria, porque a olho nu ela não é visível. Então a gente vai recorrer a modelos e representações para tentar entender o que isso está acontecendo em nível atômico molecular, ou em nível submicroscópico. Então, a gente está vivendo um momento de muito avanço e muita produção de conhecimento também em relação às possibilidades aceleradas em relação às tecnologias da informação e comunicação. Então, nessa área, para trabalhar o uso das imagens, isso tem aumentado o volume de trabalhos de investigação para entender como esses fenômenos acontecem. A gente também já fez uma crítica que, ao mesmo tempo, então, que os recursos estão disponíveis em função do avanço dessas tecnologias, isso começa a ser utilizado aleatoriamente. Ou então é um pouco daquela perspectiva de que você não conhece uma técnica e aí, quando você tem contato com ela, todas as suas aulas são exclusivamente utilizando essa mesma técnica. É como se agora a gente pode criar uma série de representações desses modelos que são propostos, utilizar esses materiais do tipo imagens virtuais, simulação, animação, softwares interativos diferentes. E aí todo esse material fica à disposição. Ou seja, aqui no primeiro caso a gente tem uma representação de uma estrutura para a molécula de água. Veja, aqui a gente vai ter informações a respeito da posição, do ângulo que vai se formar, então, entre as ligações, para oxigênio, para hidrogênio, relação e informação, a polaridade, as cargas parciais, como vai ter essa informação, o ângulo, como já foi dito, o comprimento dessa ligação. Então, veja, em uma ilustração muito simples, quanta informação não foi embutida nessa mera representação. E o problema é que isso acaba sendo utilizado quase que dentro de um processo de naturalização. Como se você é um especialista em química nesse conteúdo e o seu aluno não é, e isso está sendo introduzido, apresentado para ele, você enxerga essas informações. Muitas vezes nem você, professor, consegue enxergar todas essas informações e espera que o aluno faça, então, essa leitura dessa imagem. Veja lá, esses processos eles não são inatos, o sujeito não nasce conseguindo enxergar essas capacidades visuais, orientação espacial, tudo mais. Essas questões elas são relacionadas a aspectos de apropriação da cultura, depende do entorno do meio. Então isso precisa ser trabalhado. Então leitura de imagens para obter informações, extrair, da melhor maneira possível, isso não é um processo natural, isso não deve ser trabalhado naturalizadamente. Isso precisa ser construído, isso precisa ser elaborado com eles. Nesse segundo caso, a gente tem uma outra imagem, que é uma representação para uma estrutura, uma molécula de piridina, do mapa de potencial eletrostático, ou seja, como as cargas estão distribuídas. Agora, por que uma região mais vermelha, a outra região mais esverdeada? Dependendo do livro ou do software que você usa, essa região de menor densidade eletrônica, ela é caracterizada e utilizada a cor azul. E, em geral, onde tem a maior densidade eletrônica, eles vão utilizar a cor vermelha. Ou seja, então quer dizer que os elétrons são vermelhos, é por isso que está dando essa cor? Não. Tudo isso é construção e é escolha. Quando essas escolhas elas não são problematizadas, elas não são discutidas, essas imagens tendem a se naturalizar nesse processo. Então, para alguém que faça uma representação de uma outra forma, já vai ser considerado não adequada ou errada. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Lembra da aula anterior, quando a gente tinha a questão do quadro do Isso Não É um Cachimbo? Isso daqui não é um mapa da piridina, isso daqui não é a piridina.
é uma representação desse modelo para utilizar essas informações. Aqui a gente tem uma tela, né, de, por exemplo, um simulador químico, ou seja, quantas informações a gente tem nessa tela? A gente tem um GIF, a gente tem as cores que vão ser utilizadas, aqui nesse espaço a estrutura, aqui a equação da representação, né? Você pode até associar também um vídeo com a representação macroscópica. Então, ao mesmo tempo que na própria tela você tem os 3 modos de representação com a ideia ou a expectativa, a intenção de que ele tenha uma melhor compreensão do fenômeno que está sendo discutido, sem uma fundamentação teórica por trás disso, essa situação aqui, na verdade, ela vai mais atrapalhar do que ajudá-lo a compreender. E a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Aqui também a gente tem uma série de outras possibilidades de representações. Então, neste primeiro exemplo, a gente tem aqui uma fotografia do modelo concreto em 3 dimensões de um cristal, né, do cloreto de sódio, do NaCl. Então, nesse caso aqui, foi uma foto do modelo concreto que foi armado lá com bolinhas. Isso não é dessa forma, né? Porque quem disse que o cloro é verde? Porque se fosse dessa forma, o sal de cozinha lá na casa não seria daquela cor, a gente iria ver, até em função do tamanho do cloro, uma outra coloração. No segundo exemplo, a gente tem um modelo virtual estático em 2 dimensões, né, do modelo atômico, ou seja, aqui a distribuição das camadas e elétrons, nêutrons e prótons lá no núcleo, mas o que a gente tem aqui? Ao invés de colocar isso em 3 dimensões, né, na perspectiva, a gente tem só em 2 dimensões. No terceiro exemplo, também um modelo virtual, então um objeto virtual aí que a gente pode usar, objeto virtual de aprendizagem, um recurso virtual de aprendizagem, estático também, pseudo 3D, porque ele está fazendo as projeções, porque na verdade ele está em 2D e não em 3 dimensões, ele está no plano chapado da folha do livro ou da tela do computador, ele não está de fato utilizando a terceira dimensão, mas é uma projeção do que seria a terceira dimensão. No caso aqui embaixo, para o benzeno, a gente tem 2 formas de estrutura, uma simples e a outra discriminando cada um dos carbonos e hidrogênios que também fazem parte. Né? Não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo também é a mesma coisa. E no último exemplo, a gente tem para, né, um cloro propano, 3 possibilidades de representação usando um software. No primeiro caso aqui, a gente tem informações a respeito da geometria molecular. Então, para entender e visualizar e conseguir perceber o ângulo, né, entre a ligação desses átomos, a gente vai usar um modelo de bola bastão, né, para poder ter essa dimensão. Por quê? Porque se a gente usasse um modelo de bola cheia, a gente perderia a informação da angulação. No segundo caso, também uma outra forma de representação para a mesma estrutura, para o mesmo ciclo propano, que está relacionado com potencial eletrostático. Veja, aonde tem maior ou menor densidade de carga é diferente da figura anterior. Lá a gente tinha colorações vermelhas e verdes. Aqui a gente já tem colorações brancas e verde. Então o vermelho já não aparece aqui, mesmo a gente tem um cloro com alta densidade eletrônica. E no terceiro caso, a gente tem representação dos orbitais, né, mais alto ocupado, de maior energia ocupado, e o de desocupado, que é o HUMO e o LUMO. O HOMO e o LUMO. Aqui é a representação de um software que vocês podem encontrar aí à disposição de utilização livre, que é o Argus Lab, mas você vai ter também alguns softwares mais elaborados, que aí você pode encontrar então essas informações. Vamos dar uma olhadinha aqui na outra tela, que a gente também tem algumas possibilidades, né, inclusive dos links da onde isso foi tirado. Veja a quantidade de informação que você tem. Alguns deles, né, uma representação aqui de uma dissolução, então, de um sal, e aí você tem aqui as representações, então, desse material e as representações, então, quando ele começa a interagir e formar um produto. Nesse caso aqui de baixo, a gente também tem, né, em relação à molécula de metano, uma série de informações. A gente tem a primeira aqui, uma projeção dele, com informações de ângulo, de comprimento de ligação, né, dado em angstroms, e o ângulo aqui
em graus, a gente tem uma representação de bola vareta, que ainda privilegia a informação em relação ao ângulo, né, das ligações entre esses átomos, e no terceiro caso, uma forma de representação que dá uma informação do volume ocupado. Veja, na segunda representação a gente não tem informação do volume ocupado da questão da estereoquímica, no terceiro caso já. Então, para né, o mesmo composto metano a gente tem diferentes formas. Nessa outra possibilidade aqui, uma tela de um equilíbrio, uma tela de um simulador, onde você vai, né, alterando aqui as suas variáveis e vai obtendo a constante de equilíbrio, e aí ele vai representando como é que essas variáveis vão sendo alteradas. Se você aumenta a concentração de um, aumenta a concentração de outro. E no último caso aqui, representações de mecanismos de reação, onde você tem, né, os orbitais interagindo, formando ligações, rompendo, separando e formando novos compostos, que os livros principalmente os livros de química orgânica, hoje são muito ricos nesse tipo de estrutura e informação. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês em relação a essa questão é, tudo bem, a gente tem uma série de recursos disponíveis, a gente tem uma série agora de softwares, de material à disposição, de livre acesso inclusive, de simuladores e animações também de livre acesso que você não precisa pagar, à disposição na rede. A questão é como está acontecendo a formação desse sujeito aqui para fazer a melhor utilização desse tipo de recurso, ou seja, por que e como eles usam esse material em sala de aula? Como eles escolhem, né, esse tipo de material para ser utilizado na sala de aula? Será que não é uma leitura um pouco ingênua de usar só para chamar atenção, quebrar a rotina, para manter o aluno atento, porque, né, você vai ter alguns desses recursos que vai ter movimento, que vai tentar reproduzir o modo vibracional, né, da molécula e tudo mais. Mas a questão é como ele é formado, como ele é preparado para lidar com essas questões. Então, se ele não tiver, durante o processo de formação inicial dele, ou depois de formação contínua, um aporte teórico para entender de que maneira isso influencia, dificilmente ele faz uma escolha consciente. E aí o aluno, como é que ele aprende com o uso desse tipo de recurso? Ou quais os processos cognitivos pelos quais ele passa para ter uma melhor compreensão quando ele tem acesso ou ele é exposto a esse tipo de recurso, também fica a desejar. Então aqui a gente tem uma série de alguns outros questionamentos, né, que a gente pode levar em consideração. Se a gente está tentando trabalhar com a preservação da dinâmica de um fenômeno, talvez a gente possa usar uma animação, possa usar um vídeo. Se a gente está usando alguma questão que é estática, a gente pode usar uma imagem parada, né? Então, pensar nesse processo de ensino-aprendizagem, mas fundamentalmente na formação desse sujeito, é que esse professor ele vai ser responsável pela condução ou pelas adequações da utilização ou não desse tipo de material em sala de aula. Agora, que tipo de formação, então, ele precisa ter para a utilização desses recursos? Será que é uma formação meramente técnica, ou seja, aprender a manipular o computador ou o software, ou ele precisa também de algum tipo de conhecimento pedagógico, um aporte, inclusive, né, das teorias da psicologia cognitiva, para poder fazer a utilização desse aspecto? Que tipo de competências técnicas ele precisa ter em relação às tecnologias e que tipo de conhecimento e capacidade de visualização também ele precisa ter? Ou seja, alguns autores vão dizer que algumas habilidades visuais, elas são inatas e outros vão dizer que elas podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas, adquiridas ao longo da vida. A questão é que, independente de uma ou de outra, esse professor, diante desse arsenal, literalmente, né, de recursos, como é que ele fica? Se torna refém disso ou ele usa isso para auxiliar a prática de ensino dele? E aí, introduzir meramente nesses recursos tecnológicos nessa aula não vai ajudar a resolver essas questões. Então, pensando nesse aspecto, ou seja, se a gente vai privilegiar uma formação mais voltada para essa questão pedagógica ou se a gente vai voltar para uma questão mais técnica desses recursos das tecnologias que estão disponíveis. Ou seja, em relação, então, à formação desse professor, quando a gente está pensando, então, na inserção desses recursos, que fundamentalmente eles são provenientes
dessas tecnologias, eu acho que a gente já pode ir além, né, de contemplar questões operacionais técnicas, competências de procedimentos, né, de como usar o computador, o software ou a animação, mas fundamentalmente o que precisa ser privilegiado é a competência pedagógica, para que ele tenha condições de planejar inicialmente que tipo de recurso ele pode recorrer para o conteúdo que ele vai trabalhar, qual é o critério que ele vai utilizar para selecionar esse tipo de material. Se não existe esse material disponível, como é que ele vai fazer a adaptação do que existe disponível e, posteriormente, como é que ele vai fazer a avaliação desse tipo de recurso. Ou seja, se ele não tiver esse tipo de competência pedagógica para utilizar esse tipo de recurso voltado, né, para explorar as questões das visualizações, dificilmente ele vai conseguir fazer com que esse processo de ensino-aprendizagem, daquele conteúdo que ele está tentando desenvolver, seja mais efetivo para o aluno. Ao contrário, ele talvez possa, inclusive, ter dificuldade na questão operacional técnica do procedimento de como mexer com aquilo e nem chegar ainda nas discussões pedagógicas. Mas isso é um assunto da próxima aula, quando a gente vai tentar trazer o subsídio para vocês do aspecto teórico, para dar suporte, para ele repensar a competência pedagógica, que eu diria que seria mais importante nesse momento. Então, dê uma olhada no material que está disponível, tem um estudo em relação à formação inicial de professores de Química para a utilização das visualizações, e a gente continua discutindo na próxima aula. Até lá!